tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de ciências de número 59. Hoje a gente vai começar e a gente vai trabalhar aí as últimas aulas de ciências com foco no corpo humano, na saúde. É um assunto que eu gosto bastante, eu resolvi trazer aí de novo para vocês. A gente já abordou ali bastante no primeiro trimestre. Eu resolvi trazer aí no final do ano alguns conteúdos bastante relevantes, né? O corpo humano é imprescindível a gente conhecer sobre a nossa saúde, conhecer sobre doenças, sobre transformações que ocorrem no corpo, sobre sistemas do corpo, porque o corpo é tudo que a gente possui, né? Se a gente não possui um corpo saudável ou, né, o nosso corpo não funciona mais, a gente não está mais aqui. Então, essa aula vai ser sobre ser saudável. O que é ser saudável? Como definir se algo é saudável, se alguém é saudável ou não? Então, os objetivos dessa aula são compreender o que é ser saudável segundo a Organização Mundial da Saúde, refletir sobre a alimentação saudável, analisando aí os seus hábitos, compreender a importância da atividade física para o ser humano e os cuidados que é preciso ter para praticá-la, perceber como o sono é imprescindível para a nossa sobrevivência e qualidade de vida e definir estresse e ansiedade, analisando aí os males que eles trazem e como que a gente controla. Então, os materiais que a gente vai utilizar para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de ciências. Então, qual seria o conceito de saúde para a Organização Mundial da Saúde? Então, a OMS define a saúde como um estado completo, ou seja, um estado total de bem-estar físico, ou seja, o nosso corpo, mental, a nossa mente, e social, ou seja, a nossa relação com as outras pessoas. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Quando a gente fala em ser saudável, as pessoas às vezes pensam, ser saudável é não estar doente, tá? Mas não está somente atrelado a isso, ok? É um bem-estar total, ok, pessoal? Então, esse é o conceito que a gente tem de saúde para a Organização Mundial da Saúde. E nessa aula, a gente vai abordar 4 tópicos que eu considero aqui imprescindíveis. É claro que a gente teria muito mais, mas imprescindíveis para esse momento, essa duração de aula, falando sobre ser saudável. Que é alimentação, atividade física, o sono e sobre o estresse e a ansiedade. Então, sobre a alimentação, a gente já abordou sobre isso, né? A alimentação, ela envolve o quê? A nutrição. Então, os nutrientes são essas substâncias que os seres vivos precisam para manter o organismo em funcionamento, tá? Saudável e em crescimento. Esses nutrientes são classificados em macro e micro. Os macronutrientes são aqueles que a gente precisa em uma maior quantidade, né? Em quantidade maior em gramas, né? Precisa lá de 100, 200, 300 gramas por dia daquele nutriente. Quais são eles? Aí nós temos água, proteína, que a gente encontra, carne, peixe, vegetais, ovos, leite. Lipídio, o que são os lipídios? São as gorduras boas, tá? Abacate, salmão, óleo de oliva. Carboidratos, tá? Que vão nos fornecer energia, presentes em frutas, em vegetais, feijão, arroz, batata, tá? São precisos em maiores quantidades. E aí nós temos os micronutrientes, são aqueles que a gente precisa, claro, no nosso dia a dia, mas em uma quantidade menor. Eles são necessários em miligramas, tá? Que são as vitaminas e os minerais, né? Por exemplo, a gente tem a vitamina D, vitamina C, né? A vitamina C, ela ajuda muito a ter imunidade mais alta, a cicatrizar melhor alguns cortes, por exemplo, a gente encontra aí no kiwi, laranja, acerola, tangerina, limão, tá? Minerais, temos zinco, cálcio, ferro, né? O cálcio, por exemplo, que a gente tem aí no leite, mas tem muitos outros alimentos que possuem uma grande quantidade de cálcio que protege os nossos ossos, como por exemplo o brócolis, ok, pessoal? Então, isso são os nutrientes. E como que eu classifico uma boa alimentação? Tá? A gente tem aqui 5 pilares. Primeiro, adequação. A alimentação, ela deve se adequar ao nosso organismo, tá? Então, ela vai se adequar às nossas preferências alimentares, às nossas tolerâncias, tá? Porque, por exemplo, tem pessoas tolerantes à lactose, que é o açúcar do leite. O leite, ele é um alimento saudável,
Mas se a pessoa é tolerante àquilo, o que vai acontecer? Intolerante àquilo, ela não vai poder consumir. Não vai ser saudável para ela consumir o leite. E para outra pessoa vai ser muito saudável. Para um bebê, por exemplo, é muito saudável, imprescindível, tá? Então, a questão da alimentação, ela se adequa de pessoa para pessoa. Qualidade, né? O cardápio alimentar ele deve compor alimentos nutritivos, proteicos, com carboidratos, gorduras boas, vitaminas, minerais, tá? Numa quantidade legal. Quantidade também deve se adequar a isso, né? A gente tem uma quantidade suficiente que a gente precisa para o nosso organismo. Só que às vezes o que acontece? As pessoas acabam consumindo muito além da quantidade ou muito menos do que a quantidade. Então isso não é adequado. Harmonia, os alimentos ingeridos, eles devem ter relação equivalente com a qualidade e a quantidade, tá? Então, harmonia é o quê? Eu ter um alimento na quantidade correta, numa boa qualidade. Às vezes eu posso comer batata frita, posso comer chips, de vez em quando pode sim, eu só não posso tornar isso rotineiro, tá? Variedade, selecionar alimentos diferentes. A prof falou que laranja, kiwi e arroz com feijão é saudável, então eu só vou comer esses alimentos. Não, a gente tem que variar. Olha a quantidade de alimentos que a gente possui. Só de frutas a gente consegue listar umas 30 tranquilamente, tá? Então a gente tem que buscar fazer essa variação e ter o prato aí colorido. Sobre atividade física, tá? Então isso é sobre a questão da nutrição, né? Nutrir o meu corpo para o que ele precisa. E a gente nota muita relação de doenças com uma alimentação inadequada, tá? A pessoa desenvolveu tal doença, mas se analisar o histórico dessa pessoa, tá, mas ela não consumiu os nutrientes, ela consumia poucos alimentos com cálcio, por exemplo, com carboidrato, né? A pessoa é muito pouco enérgica, muito cansada, muito com fadiga, mas não está consumindo muito carboidrato, né? Não está consumindo a quantidade adequada. Então a alimentação está diretamente atrelada aí à nossa saúde. Atividade física, tá? Se tratando de atividade física, eu trouxe para vocês, eu tirei de um livro, o livro Apps de Ciências para o 5º ano, tá? E temos aqui Diogo Inácio Dias, que ele é um professor de educação física, e foi feita uma entrevista com ele para conversar sobre atividade física, tá? Então vamos analisar as respostas que ele tem aqui. Por que é importante praticar atividade física? Se eu não quiser praticar, se eu quiser ficar só descansando, vamos ver. Prática de atividade física deixa o coração mais forte para bombear o sangue pelo corpo, deixa os músculos preparados para os movimentos e melhora a nossa respiração. Além disso, é bastante prazerosa e divertida, né? Todos nós temos aí atividades que a gente pode fazer, né? Que a gente se adapta também conforme o que a gente consegue realizar. E a atividade física, ela se torna bastante prazerosa. Então, olha alguns critérios que ele colocou. O músculo fica mais forte, né? O nosso movimento melhora, a gente tem mais habilidade, mais resistência, tá? Então, quando a pessoa pratica bastante atividade física, ela resiste muito mais a situações do dia a dia. Por exemplo, subir escada, subir uma rampa, correr, enfim. Isso vai se desenvolvendo conforme a resistência, né, da pessoa que ela adquire na atividade física. Que tipo de atividade física a criança pode praticar? Vamos ver aqui. Crianças podem praticar diversas atividades físicas, individualmente, né, como por exemplo natação e atletismo, que ela pode fazer sozinha, e em grupo, como por exemplo andar de bicicleta com os amigos, jogar futebol, que eu sei que vocês gostam muito, jogar vôlei, basquete, entre outros, que são esportes que vocês já têm aí na escola. O importante é buscar uma atividade que você goste e pela qual tenha interesse, tá? E sempre, claro, com um profissional junto, tá? Porque quando a gente fala de atividade física, não é que você tem 10 anos de idade e agora vai começar a erguer 100 quilos em cada braço e fazer musculação, não é isso, tá? É sempre adequando aí conforme as suas capacidades e com a ajuda de um profissional, que é o seu professor de educação física. Que cuidados a gente deve ter para começar a fazer uma atividade física? Tá? Agora eu vou começar, agora eu vou jogar bola, vou jogar vôlei, vou fazer uma corrida. Que cuidado que eu tenho que ter agora? Antes de começar, a gente deve preparar o nosso corpo para essa atividade, tá? Porque o corpo, ele tá, mesmo, eu caminhei um pouco, eu sentei, eu fiz alguma coisa, mas o corpo não tá preparado para uma atividade intensa. Então eu preciso, alertar ele que agora vai acontecer uma atividade física. O alongamento, que é esticar os nossos músculos que a gente faz lá na educação física,
Ele não precisa ser obrigatoriamente feito antes do exercício, tá? Mas muitas vezes a gente realiza. Mas ele deve ser feito depois como uma forma de relaxar e iniciar o processo de descanso do nosso corpo. Então, o teu corpo entende, você praticou atividade física, agora alongou, quer dizer que agora o teu corpo vai entrar em estado de descanso. Porém, antes de tudo, é importante certificar-se com o médico para que não exista nada que impeça você de fazer determinada atividade física. Então, o alongamento ele pode ser feito sim antes, mas depois é mais essencial ainda. Ok, pessoal? Durante a atividade física, qual o valor normal da frequência dos batimentos cardíacos? Tá? A gente nota que quando a gente pratica, o nosso coração parece que vai sair pela boca, tá? Principalmente quando são atividades mais intensas, corrida, por exemplo. Tá? Então, o valor ele pode mudar muito de pessoa para pessoa e também depende da atividade física que ela vai praticar. Por exemplo, uma pessoa de 20 anos de idade praticando uma atividade intensa, como a natação, pode chegar numa frequência cardíaca de mais ou menos 200 batimentos por minuto. Tá? Isso é realmente, dá mais de 3 batimentos por segundo. Mas em repouso, essa mesma pessoa vai ter 70 batimentos por minuto. Então, olha só a diferença, vai quase triplicar a frequência cardíaca. Por que isso acontece? Porque o teu organismo ele precisa de mais oxigênio no momento da atividade física. Como que ele tem oxigênio? Através da circulação sanguínea, tá? E quem que tá fazendo a circulação sanguínea? É o coração, ele tá bombeando, né? Servindo aí como uma bomba. Qual é o segredo para praticar uma atividade física com regularidade, ou seja, praticar com certa frequência? Acredito que o segredo para iniciar a atividade física, e mais importante, continuar e praticá-la, é buscar algo que motive você e você realmente gosta de fazer. Eu, por exemplo, pratico capoeira há alguns anos e eu adoro capoeira, tá? Então, assim, quando a gente faz atividade física, claro, nós temos aula de educação física, às vezes tem algum esporte que a gente, não gosto tanto, mas você vai praticar. Agora, quando a gente pensa no modo qual atividade física eu poderia fazer no meu dia a dia, fazer com a minha família, que é uma atividade física prazerosa, uma atividade física legal, tá? Que eu realmente gosto, tá? E a partir disso, isso se torna regular, porque a atividade física, ela dá prazer. Ela estimula, ela libera vários hormônios, tá? Como, por exemplo, a endorfina, que é o hormônio que dá aquela sensação de prazer e bem-estar. Então, o ideal é encontrar a atividade física que você gosta. Sobre o sono. Só um detalhe que eu lembrei agora. Eu vi uma pesquisa recentemente que indica que, se tratando de atividade física, pessoas que não são sedentárias, ou seja, que praticam com regularidade exercícios físicos, tendem a viver 6 anos mais do que pessoas que são sedentárias, que não praticam atividade física. Então, um bom motivo aí para vocês estarem fazendo. Sobre o sono. Prof, sobre o sono, sim, o sono é essencial para a nossa saúde, essencial para o ser humano, essencial para os seres vivos. O sono, ele é um estado fisiológico complexo que não pode ser evitado, ou seja, uma função que a gente tem no nosso organismo e que eu não posso evitar, tá? Vai acontecer. Por mais que eu tente ficar mais tempo acordado, uma hora eu vou acabar dormindo, tá? Não é uma atividade cerebral reduzida, mas sim um estado de consciência diferenciado. Não é que o teu cérebro ele tá em atividade reduzida, ou seja, ele diminuiu a frequência, diminuiu os pensamentos, tá? O que acontece? Acontece que a gente vai entrar num estado de consciência, a gente está consciente, mas é um estado diferenciado, tá? Durante o sono, a pessoa não apresenta movimentos propositais, ou seja, se ela tá dormindo e se movimenta, são movimentos involuntários, e os seus olhos podem estar fechados ou entreabertos, levemente abertos. O indivíduo também não apresenta resposta a alguns estímulos auditivos. Então, o cachorro latiu a noite inteira, nossa, e eu dormi direto, tá? Então, a pessoa pode apresentar, não conseguir perceber aí estímulos auditivos, visuais ou mesmo dolorosos. Às vezes a pessoa, sofre lá bateu a perna, por exemplo, na parede enquanto estava dormindo e ela nem percebeu, tá? Que deverão possuir maior intensidade ao serem percebidos. O sono, além de ser um momento extremamente relaxante, essencial para a nossa saúde, é um processo vital para o organismo. Sem ele, o nosso organismo
passaria a apresentar problemas bem graves, tá? Então, o sono realmente é coisa séria. Com prejuízo na questão da capacidade para memorizar as coisas, tá? Cognição, a nossa inteligência, o desempenho da nossa motricidade, né? A gente não conseguiria agir, né? Ter movimentos como, né? Se a gente não dormisse, a gente não conseguiria movimentar o nosso corpo de modo normal. Irritabilidade, bem comum, a pessoa dorme mal, no outro dia ela tá irritada, tá cansada, dor de cabeça também é bem presente, visão turva, né, que é uma visão mais embaçada, e alterações do metabolismo, ou seja, alterações no nosso organismo, porque assim, por que a gente consegue dormir todas as noites e durante os dias ficar acordado, né? Por exemplo, o comum seria isso. Porque o nosso organismo já acostumou. Então, sempre, né? Se vocês notarem, geralmente a gente até acorda, vai dormir e acorda mais ou menos no mesmo horário, porque o organismo já acostumou com isso, tá? Então, estima-se que a cada 24 horas sem dormir, uma pessoa diminua 25% da sua capacidade em realizar o trabalho cerebral. Então, imagina a pessoa ficar 48 horas acordada direto, 2 dias acordada direto. O que vai acontecer? Metade da capacidade de realizar o trabalho mental, de realizar nossas ações, vai acabar sendo danificada. Do lado aqui a gente tem, a prof não vai ler tudo, o tempo de sono que é recomendado conforme a idade. A idade de vocês, que seria de 6 a 13 anos, o recomendado é de 9 a 11 horas por dia, tá? Muito importante ressaltar, o sono é essencial, mas ele não deve ser em excesso. Tá? Dormir aqui 18 horas por dia e ficar acordado por 6 horas não é saudável. Nosso corpo precisa agir, fazer atividade física, resolver situações do dia a dia, ok? Então, o ideal é de 9 a 11 horas. Um adulto aqui, o normal é de 7 a 9 horas. Muito se fala, né? Dormir 8 horas por dia aí seria o ideal. Aí, a gente vem com outro assunto, que é o estresse, tá? No decorrer da vida, todos nós passamos por situações que ocasionam o estresse. Quando a gente percebe um perigo, uma ameaça, o nosso corpo automaticamente ele se prepara para lutar e para fugir daquilo. Os batimentos cardíacos aumentam, né? A gente nota aí situações de estresse, o nosso coração bate mais rápido. Tem uma maior liberação de adrenalina e cortisol, que são 2 hormônios. A adrenalina é um hormônio que ele é liberado, o cortisol, ele é um hormônio liberado aí para tentar combater esse estresse, tá? No momento, aumentou o estresse, libera o cortisol para diminuir esse estresse. Pessoas que têm muito cortisol no sangue, né, é possível saber em exame de sangue, são pessoas mais estressadas, porque esse hormônio está sendo liberado demais. A adrenalina já é um hormônio em situações de perigo. Imagina que você está em que o corpo ele vai reagir a isso. Imagina que você está numa montanha russa, tá? O que começa a acontecer? Você começa a ter aquele friozinho na barriga, o pelinho começa a arrepiar, você começa a ficar se sentindo estranho. O que é isso? Adrenalina sendo liberada. O que é a adrenalina? Esse hormônio que vai alertar você que você está numa situação de perigo. Então, quando a gente tem esse estresse maior, esses hormônios são liberados, tá? Mais sangue disponível nos músculos e no cérebro, isso é indispensável aí para nossa sobrevivência. Então, quais são os perigos do estresse? O estresse é uma coisa que é muito ignorada, as pessoas acham que não tem relação nenhuma com a nossa saúde. Na verdade, tem uma relação direta, tá? Há pessoas que passam, tem insônia, né? Não dorme bem, automaticamente durante o dia já ficam irritadas, com dor de cabeça, com sono. Imunidade baixa, né? Isso é muito presente, pessoas muito estressadas, por mais que se cuide em tudo. Nossa, eu como direito, faço atividade física, durmo bem, mas se é uma pessoa muito estressada, a tendência é ter uma imunidade mais baixa. Perturbação digestiva, né? Come às vezes demais, come muito pouco, o organismo não tá funcionando legal. Dificuldade de concentração, irritabilidade, pressão alta, né? Coisa bem séria aqui. Depressão, síndrome do pânico, né? Às vezes a pessoa não fica num local fechado, por exemplo, acorda de madrugada e começa a ficar com muito medo, enfim, tá? Então, com a situação de estresse prolongado, o corpo ele não consegue retomar no estado normal de não estresse, tá? Então, os níveis de adrenalina e cortisol, eles ficam
muito elevados. Como que a gente faz para diminuir o estresse? Tá? O estresse não é legal, como que eu posso fazer para dar uma diminuída? Porque realmente é difícil você nunca mais ter estresse na tua vida. A gente vive em sociedade e a gente passa por isso. Então, para diminuir o estresse, aqui tem uma sugestão bem interessante que é assim, ó, é possível trabalhar nossa mente para perceber algumas situações estressantes como desafios e não como ameaças. Sabe situações que estressam e são uma ameaça para você? Passar a perceber aquilo como um desafio. Quando conseguimos mudar esse olhar, não de ameaça, sim de um desafio, a gente vai se transformar e a gente modifica o nosso pensamento e isso serve como uma motivação para a gente estar se desenvolvendo e para não passar por esse estresse, para evitar esse estresse, tá? Outras coisas que podem evitar: fazer atividade física, que libera hormônios do bem-estar, cuidar da qualidade do sono, né? Pensar, não, eu tô dormindo a quantidade certa? Cuidar da alimentação. Tem alimentos que ajudam ainda mais a causar esse estresse. Criar o hábito de respirar fundo, né? Tô numa situação difícil? Inspira e expira, tá? E meditar, né? Meditar é uma questão bem interessante. Você coloca uma música relaxante, você senta, relaxa, tem pensamentos positivos. Ficar em contato com a natureza também é algo que evita o estresse e cultivar a alegria, é claro, né? O estresse é o oposto aí da alegria. Com isso, a gente puxando o estresse, a gente já vem para uma outra questão, né? Tá meio que junto ali, que é a ansiedade. A ansiedade e o transtorno de ansiedade, ele pode causar sintomas tanto na nossa mente, tá? Quanto no nosso corpo, no nosso físico, que vão atrapalhar bastante o nosso dia a dia, tá? Então, este quadro faz com que a pessoa apresente sintomas de preocupação e medo extremo diante de situações simples, tá? Ansiedade basicamente é o quê? Você pensar muito no futuro e começar a se preocupar com isso. Ai, amanhã eu tenho uma prova. Não tô com a prova na minha mão, vai ser só amanhã, mas hoje eu já tô aqui me remoendo, já tô me sentindo mal, já tô tenso, tô ansioso, será que eu vou tirar uma nota boa, será que eu não vou? Aí já começa a ficar estressado e daí já dorme mal e horrível, né? Daí chega na hora da prova, tá cansado, tá com sono, poderia ter ido melhor e não foi por conta da ansiedade. Então, o que a gente nota na ansiedade? Sensação de que algo ruim vai acontecer. Tá sempre esse pensamento. Você nunca tá ansioso por causa de coisa boa. Você fica ansioso por causa que vai acontecer uma coisa ruim. Medo constante, preocupação exagerada com a realidade, né? Preocupação além do que deveria ser. A gente tem que sim ter responsabilidade de preocupações, mas aqui é de um modo exagerado. Coração fica acelerado também, respiração fica ofegante, respira muito, ou até pode ter falta de ar numa crise de ansiedade. Tremores também é bastante comum, tá? Eu já li, não faz muito tempo que eu li uma questão que eu achei bem interessante sobre a ansiedade, que 90% das coisas que a gente se preocupa demais, que a gente fica ansioso, não acontece. Então imagine que a cada 10 coisas que você fica lá pilhado e colocando na tua mente que pode dar errada, 9 podem dar erradas, 9 vão dar certo, tá? Uma talvez errada, talvez nem seja tudo aquilo não, tá? Um errinho básico, mas que dá para consertar. Como que a gente controla a nossa ansiedade? Praticar atividade física, diminuir um pouquinho esse estresse, né? Não ver como uma ameaça, ver como um desafio. Evitar pensamento negativo, né? Colocar muito na mente pensamento negativo, ficar reclamando, ficar falando mal dos outros. Não. Evitar esses pensamentos negativos. Sempre que se pegar pensando em algo ruim, tenta mudar e pensar em algo bom. Manter o foco no presente. Não deixar de planejar. A gente precisa se planejar, a gente precisa pensar no futuro também. Mas não pensa tanto assim, não fica tão focado naquilo, porque senão você não vive o presente, tá? Tomar chazinho, né? Tem vários chazinhos aí que são chás calmantes. Ser organizado e pontual. Se organizar, planejar direito, porque uma situação de ansiedade é realmente, eu tô em cima da hora e preciso fazer um monte de coisa e não vou dar conta. Isso gera ansiedade também. Ficar com pessoas que você ama, ficar com a sua família, amigos, colegas, pessoas que você realmente gosta, que essas pessoas aí vão fazer com que a ansiedade dificilmente vai estar surgindo se você está com essas pessoas.
Galerinha, então essa aula está finalizada. Não se esqueçam agora de realizar as atividades propostas. Até a próxima aula e bons estudos!